panorama dos evangelhos, desse modo. E a gente falando sobre os evangelhos, a gente provavelmente vai tocar em algumas coisas que a gente tocou no módulo passado, porque faz parte também, né? Foi a introdução à teologia do Novo Testamento. Então pode ser que uma coisa ou outra você vai se lembrar que a gente bate às vezes na tecla e lembra algumas outras coisas que a gente falou. Mas a gente vai fazer um panorama dos evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, e a gente vai abordar algumas coisas importantes dentro dos evangelhos. Mas antes de abordar a questão dos evangelhos, a gente vou me baseando um pouquinho nesse livro aqui, tá? A mochila já não está pronta. Panorama, quem quiser, né? Quem gosta de comprar e ter em casa para poder dar uma estudada quando precisar, esse livro aqui é muito bom. Panorama do Novo Testamento. Robert H. Gundry. Depois eu coloco aqui no quadro para vocês. Vou botar logo o nome dele. Panorama você já sabe. Então, se você quiser adquirir, é bom para o teu conhecimento. É importante. Velho Testamento, acho que eu já... Ano passado a gente deu históricos, não foi? Eu me baseei nesses dois livros aqui. Eu acho que eu mostrei para vocês. Vou dar históricos para o pessoal do segundo ano, lá no segundo tempo. Então, se vocês quiserem conhecer mais, é bom. Quanto mais, melhor, né? Então, antes da gente falar dos 4 evangelhos, eu preciso que a gente tenha na mente o ambiente religioso do Novo Testamento. Qual era o ambiente religioso? Que religião, que tipo de crença alcançava o Novo Testamento naquela época de Jesus? Quem pode falar aí? É o que está ali, mas só que o que tá aqui, você vai esmiuçar. O paganismo cria em quê? Tinha coisas que a gente pode ver dentro do paganismo. Quem é que imperava no Novo Testamento? Qual era o império? Romano. Império Romano. E aí vem, antes do Romano, veio quem? Antes de Roma tomar o domínio, quem era que dominava? Porque para a gente entender a cultura, a religião da época, a gente precisa ter essa noção. Quem era? Vai chutando, gente. Quem imperou antes de Roma? É muito fácil. Grécia, isso aí. É muito fácil, porque a gente sabe, né? O Império grego, de Alexandre o Grande, que vocês viram com certeza com o pastor Carlinhos, né? Na história do cristianismo também. Eles imperavam. Por que eu falei antes de Roma? Porque antes de Roma a gente sabe que a Grécia dominou de uma forma muito forte. A Grécia é aquela que impera e que traz toda uma filosofia religiosa, política, em todas as áreas. A Grécia vai trazer essa coisa forte que vai dominar todo o povo. Não somente todo o povo, como até mesmo na Bíblia. A gente vai ver a Grécia imperando de uma forma muito forte, porque eles não só dominavam politicamente, mas eles dominavam economicamente, religiosamente, filosoficamente, então nem se fala. A filosofia da Grécia é o que mais impera dentro da religião do Novo Testamento. Então a gente precisa ter isso na nossa cabeça quando a gente lê a Bíblia. Às vezes a gente, como eu sempre falo, a gente lê a Bíblia muito romanticamente, vamos dizer assim, né? A gente lê a Bíblia romanticamente, como se tudo na Bíblia fosse só espiritual. E não é só espiritual, é também religioso.
religioso, é também vida de uma filosofia de vida. Paulo, né, se a gente for estudar os evangelhos, não os evangelhos não, as cartas, se a gente for estudar as cartas, a gente vai ver como Paulo usou da filosofia para escrever suas cartas. Então Paulo era extremamente arraigado dentro daquilo que era do grego. Ele estudou muito, era um cara que tinha muito estudo. Então ele vinha arraigado dentro do seu conhecimento, dentro da sua escrita, coisas que o grego impôs para o povo judeu. Então a gente precisa entender que a escrita da Bíblia não é desassociada daquilo que a Grécia e Roma veio trazer. Então a Grécia veio trazer o quê? Vamos lá. Acabei de falar, gente. Vamos acordar? Vamos. Filosofia, forma de pensamento. Filosofia, forma de pensamento. É a filosofia, né? É a forma de pensamento, é a filosofia. O que mais? O império. Comportamento. Isso é muito forte. O comportamento se tornou diferente após Alexandre o Grande. Não era mais o mesmo. Então, isso tudo veio carregado para o povo judeu. E não somente o povo judeu, mas especificamente os escritores dos evangelhos. E aí Roma vem. Roma domina como? Filosoficamente? Hein? Hã? Vai ganhar uma bala quem tá lá. Roma domina filosoficamente? Não? No período dele. Ela domina como? Pela força. Pela força, é isso aí. Cadê minha bala? Pela força. Roma não domina necessariamente filosoficamente, porque a filosofia já vinha da Grécia e era muito forte essa filosofia vinda da Grécia, que ficou arraigada dentro do povo. Mas Roma domina politicamente. O que Roma faz? Eu acho que eu já falei isso para vocês. Qual é a contribuição de Roma para a pregação do Evangelho? Essa merece 2 balas. Para a pregação do Evangelho de Jesus Cristo pelos apóstolos. Uma das grandes contribuições de Roma. Para a pregação do Evangelho. Parece que Roma não contribuiu, mas contribuiu. Vamos ver se vocês lembram. Eu acho que com medo, né? O povo, o cristão, com medo de morrer, né? Ele, como eu vou dizer, como a gente lê naquele livro Catacumbas, né, de Roma, a gente foi ver que o povo tinha quase que uma pressa de pregar o Evangelho para que eles conseguissem fugir daquele domínio romano, né? Como se... na verdade se a gente prega o Evangelho hoje, a gente está resgatando as pessoas do domínio do Império das Trevas, né? A gente vendo naquele livro, eles pregavam o Evangelho não só para que as pessoas conhecessem Jesus, mas para que as pessoas também pudessem ficar livres daquele domínio. Livre do poder de Roma. Mas também é isso. Mas eu quero uma outra coisa que ela contribuiu, porque com a perseguição de Roma, com a perseguição aos cristãos, eles fugiram. Aí acabaram indo para outros lugares. Eles foram para outros lugares. Mas para ir para outros lugares, eles tinham que ter acesso. O que foi que Roma fez? Eles se juntaram, né? Juntavam muitos povos. Isso. Ainda não é o que eu quero que você responda. Porque eu estou falando tá? Eu considero uma coisa que Roma fez que contribuiu muito. Por isso a plenitude dos tempos aconteceu ali. Eu quero ver se vocês conseguem captar. Roma fez algo que quando houve a dispersão, quando houve a perseguição e os discípulos, né, todos os apóstolos foram para outras cidades,
o acesso deles a essas cidades foi mais rápido, foi melhor. Por quê? Roma fez alguma coisa. Por causa da conquista, melhorou caminhos, estradas, comércio. Isso aí, valeu, Valéria. É isso aí que eu queria. Até então, todas as estradas, todos os acessos eram muito precários. E Roma veio para abrir estradas, abrir os caminhos. Roma construiu estradas que ajudaram tremendamente ao acesso dos povos. E com esse acesso das estradas que Roma fez, os discípulos foram perseguidos e essa dispersão, essa perseguição fez com que os discípulos corressem para as outras cidades de uma forma mais rápida e melhor. Então eles começaram a pregar, porque a gente só prega o evangelho quando tem perseguição, né? Infelizmente é assim, só prega massivamente, só prega de uma forma mais com a vida no meio da perseguição. Porque com palavras a gente já prega, mas com a vida no meio da perseguição é que mais se fala. Então, a gente vê essa contribuição de Roma, do paganismo, na construção de estradas, na política de Roma, de união dos povos ali em volta, para que houvesse isso tudo. Então, para chegar nos evangelhos, na escrita dos evangelhos, naquilo que o evangelho trouxe para nós, primeiro tem que haver fora algo que contribua para que esse evangelho seja escrito. E a perseguição foi uma contribuição, e as estradas foram contribuição para que o evangelho fosse propagado, o evangelho do reino fosse propagado às outras pessoas, aos outros povos, às outras nações. Então a gente vê isso aqui. O paganismo, ele trouxe a política. Trouxe a política e trouxe também a filosofia, que embora a gente veja a filosofia como algo que seja ruim às vezes, mas a filosofia nem de todo ela é ruim. Ela tem muitas coisas que contribuem para o questionamento. A gente questionar aquilo que realmente é verdade, aquilo que realmente faz sentido. A gente olhar a filosofia pelo lado bom da filosofia. Porque o lado ruim a gente já conhece, né? Que estraga muita coisa, que questiona negativamente muita coisa. Mas se você questionar na filosofia, que é amor à sabedoria, né? Amor à sabedoria, isso é filosofia. Então, se você ama a sabedoria, você vai buscá-la. Salomão já era um filósofo, né? Porque ele falava da sabedoria. Então, são contribuições que a gente tem que ver dentro dos evangelhos. São contribuições que ajudaram no evangelho. O povo judeu também contribuiu. O que o povo judeu fez? Isso é mais fácil, né? O povo judeu é mais fácil de saber. Vamos lá? Estou esperando. Gente, alô? O que o povo judeu contribuiu nesse ambiente religioso para que o cristianismo crescesse? Fui eu que fiquei com dor de cabeça hoje, né? Vocês não. Vamos lá. Ninguém vai falar? Isso é mais fácil. Vocês falaram do paganismo, não falaram do judeu. Toda a cultura religiosa do povo judeu é que é a contribuição, gente. A cultura de adorar a um só Deus. Tudo que o judeu trouxe para nós não estaríamos hoje aqui se não fosse isso. Então, às vezes a gente, é igual falar de catolicismo, né? Às vezes a gente joga tudo num saco de lixo e fala assim, não presta. E na realidade não é bem assim. Existem coisas que são contribuições que vieram para nós e que nos ajudam hoje. Porque se não fosse
a religião dos judeus, se não fosse a escolha de Deus, Jesus Cristo não teria vindo e nós não estaríamos aqui hoje. Então é para nós importante entender que o judeu contribui para nós. O judeu nos ajuda dentro daquilo que é importante para a gente entender, porque o Antigo Testamento todo é baseado na crença judaica. Fazer uma pergunta. Os talarindos, eles eram da época dos pagãos ou da época dos judeus? Porque se formaram um grupo de homens chamado talarindos. Talarindos? Eu assisti ontem no canal 50 sobre os romanos, da época dos romanos. Então, o Papa, ele ficava debaixo das ordens dos reis, entendeu? Então, o rei, tudo que falava, o Papa tinha que fazer. Então, é que entraram o muçulmano, entraram um monte de gente para acabar com esse. E esses talarindos, eles adoravam a Madalena. Eu não sei, sinceramente eu não Eu sei. estava assistindo sobre esse negócio de Roma. Aí estava essa parte. Porque tem a ver com Roma, né, já na questão do catolicismo. Catolicismo. Né, do cristianismo já para cá. Já para cá. Entendi. Entendeu? Aí quer dizer, tudo que eles faziam, o Papa tinha que aceitar matar os judeus, tinha que ter uma visão. Eu estava assistindo hoje no canal 50. E todo domingo tem no canal 50. Na realidade, a gente está entrando na história do cristianismo, a gente vê que, de certa forma, os reis mandavam, mas também, de certa forma, a igreja mandava. Né? Era uma conivência entre si. Né? Eles tinham coisas que beneficiavam a uns e a outros. Por isso havia essa submissão um ao outro. Só que eles não adoravam Deus, mas adoravam a Madalena. Porque já é o período, acho que de 1500 e pouco, não lembro agora. É de 1000 e alguma coisa para cá que começou mais a adoração a imagens. Então deve ser nesse período. Entendeu? Então a gente vê, o Talmud era a tradição dos judeus, tá? Era, vamos dizer assim, era fora a Torá, tinha o Talmud, que era escrito, eram tradições que eles vinham durante muitos anos adquirindo essas tradições e que foram colocadas junto com a Torá. O Talmud, nem tudo é bom no Talmud. Tá? Tem muita coisa no Talmud que não vale a pena a gente nem conhecer, porque são coisas fora daquilo que é a palavra de Deus. Coisas boas, coisas ruins, como em todo lugar, né? Então, mas essas tradições, elas foram colocadas, lembra quando Jesus fala assim, os fariseus colocam sobre vocês julgos que nem eles mesmos com um dedo estendem para cumprir. Era a tradição. Porque a tradição colocava leis que vinham e criavam um jugo. Você não pode no sábado cair um animal no poço, você não pode nem pegar o animal. Você não pode fazer nada no sábado, não pode nem pentear o cabelo no sábado. Né? Coisas assim que, né, era tradição. Não era lei, era tradição. Porque a lei a gente conhece, que está na Torá. Estilo a sexta-feira santa. Isso aí. Só pode comer peixe. Então, esses tipos de coisas que eram colocadas, adicionadas à lei, que se tornavam peso para o povo. E o Talmud é justamente isso. São leis que vieram, né, artigo, agora a gente conhece, né, essa legislação, artigo tal, que ninguém mais consegue fazer nada, porque é muita coisa. É igual na Igreja Católica também tem o livro da tradição, né? Justamente. Conversando com uma amiga que depois ela me emprestou um livro, ele estava falando que eu queria saber de onde eles tinham tirado aquela história da ascensão de Maria, porque os que não leem, os católicos que não leem a Bíblia pensam que isso está escrito na Bíblia, né? Aí eu fui procurar de onde que eles tiraram.
A maioria dos católicos, só quem estuda, faz aqueles cursinhos lá dentro da igreja, é que sabem que existe esse livro. E que esse livro, as doutrinas da Igreja Católica, na sua maioria, não estão escritas na Bíblia, estão escritas só no livro da tradição. Justamente. Aí que embaralhou a cabeça toda. Tudo isso que os católicos fazem, que eles acham que está escrito na Bíblia, na verdade não está. Está escrito naquele outro livro. Na tradição. E essas coisas que foram colocadas dentro dessa tradição é porque o período da Idade Média é todo o período onde as tradições se tornaram muito fortes e o período em que houve proibições de ler a Bíblia, né? Só era em latim, só os padres que entendiam. Então isso tudo contribuiu para que o católico não conhecesse a palavra. E aí a gente vê toda essa carga que a gente carrega, né? A gente conhece até hoje, né? Que a gente vê pessoas da própria família, a gente vê pessoas falando, não, jura de pé junto que aquilo está na Bíblia, porque não lê, né? Porque não conhece a palavra, porque não sabe. Então, da mesma forma, o judeu, ele, ao mesmo tempo que ele contribui religiosamente, ele pesa religiosamente dentro daquele rigor da tradição. E isso Jesus veio quebrar. Né? Jesus não veio abolir a lei. Ele veio quebrar aquilo que a tradição estava fazendo como que fosse justo. E às vezes a gente acha que Jesus veio quebrar a lei. Quando Jesus fala que, como eu falei acho que semana passada, né? Que o sábado foi feito por causa do homem. E não o homem por causa do sábado. Porque Jesus estava quebrando aquilo que a tradição estava fazendo de julgo. Então a gente precisa entender, eu já falei dos evangelhos no módulo passado, a gente destrinchou um pouquinho dos evangelhos, então a gente precisa entender que o que para nós é importante. Como é importante eu conseguir entender aquilo que está sendo trazido para mim desde o judeu, desde o povo judeu, aquilo que é importante para que eu saiba, aquilo que é importante para que eu faça, para que eu cumpra. É importante a gente entender isso, porque o judeu tem festas, o judeu, né, vocês já estudaram festas judaicas, né? O judeu tem festas, o judeu tem Talmud, o judeu tem o Midrash. Se for olhar o Midrash, misericórdia, é muita coisa. Procura estudar sobre o Midrash que vocês vão ver. São muitas coisas que tem ali que a gente precisa às vezes até conhecer para a gente entender por que tanta coisa arraigada. Eu abri um site esses dias que eu estava olhando sobre o povo judeu, eu estava procurando uma coisa, não lembro agora o que era que eu estava procurando, e eu abri esse site, que a gente faz assim, né? Procura um negócio, aí abre um monte de coisa que às vezes não tem nada a ver, né? Eu abri o site e era um judeu falando. E o judeu, o próprio judeu esculacha o Talmud. Porque fala que tem muita coisa errada lá que não é para ser cumprida. Mas também esculacha o cristianismo. Você vê assim, você lê, você fala que Jesus é uma farsa, que o evangelho de Cristo é uma farsa, que só o judaísmo é que é importante. Então, quantas coisas eu trago pra gente? Eu trago pra gente entender. Eu quero que você pare para pensar agora aquilo que eu venho falando desde o módulo passado. Como você pode entender hoje o que nós podemos fazer hoje diante de tantos desafios que você abre a internet e você vê tanto bombardeio de coisas. O que nós como cristãos, conhecendo o Evangelho como conhecemos, podemos fazer diante disso. Aí eu entro na parte internet, né? A gente entrou naquele dia daquilo que a gente pode fazer assim, cara a cara, né? O que eu posso fazer para evangelizar, o que eu posso fazer mais para ajudar outras pessoas, o que eu posso fazer. E o que eu posso fazer dentro da internet para ajudar. Porque as pessoas estão sendo bombardeadas. O que nós podemos fazer? Como nós temos usado a internet? Beth, até os comentários que a gente pode fazer de algumas coisas no Face que o pessoal bota, né? A gente pode, como teve uma porção de gente desejando Páscoa, né?
aí a gente aproveitar e fala como comentário daquilo que a pessoa falou, fazer alguma coisa. Então, às vezes a gente curte tanta verdade. bobagem, né? E a gente aproveitar essa oportunidade para... Às vezes me mandam um vídeo e eu acabo falando para a pessoa que de verdade eu entendi, né? E a gente acaba usando esses artifícios para a gente poder estar falando de Jesus. Aí quem vai ler os comentários não vai ser só aquela pessoa, né? Justamente. Aí todo mundo acaba lendo. Justamente, porque a gente precisa entender que as outras pessoas, às vezes, têm mais conhecimento do que nós, dentro daquilo que é errado. As pessoas têm mais conhecimento e postam muito mais coisas do que nós, crentes, poderíamos postar. Às vezes a gente... Convicção, né? Convicção. Que às vezes, para o erro, a convicção forte, igual o Eric falou outro dia, né? Quando está no mundo, às vezes a gente tem mais força, mais convicção, mais vontade, mais determinação em tantas coisas, quando é para o diabo. E às vezes para Deus a gente não tem essa determinação. A gente começa a trabalhar, trabalha, e a gente se enrosca no nosso trabalho e a gente esquece que Deus, igual o pastor pregou ontem de manhã, que Deus está acima de tudo, que no nosso trabalho a gente pode influenciar de uma forma muito grande. Então, o que a gente tem feito para influenciar? Às vezes as pessoas estão postando coisas que precisam, não de respostas, né, absurdas, grosseiras, não, mas que precisam de uma resposta sábia. A Bíblia diz, alguém recebe aí, eu vou dizer assim. A Bíblia diz que você pode ser mais sábio do que todos os mestres do século. Eclesiastes fala. Então poucos receberam. Porque você pode receber e conseguir ser mais sábio do que muitos mestres. Porque a sabedoria, ela vem do alto. Como diz Tiago, né? A sabedoria vem do alto. E a sabedoria vinda do alto, a gente pode influenciar de uma forma tremenda. Eu queria desafiar vocês hoje a usar a sabedoria de vocês dentro da internet. A usar a sabedoria de vocês para escrever coisas que vão fazer a diferença para quem estiver lendo. Para fazer mesmo a diferença. Outro dia eu até falei lá na rua. O quê? Fala, meu Então, eu filho. vou falar? Ela está escrevendo um livro na internet. É? Qual é o título? Fala pra gente aí. Agora você termina. Curiosidade agora, você me deixou curiosa. Fala aí. Eu gosto de ler. Começou com uma brincadeira, e a coisa ficou séria. É? Que bênção. Glória a Deus. A pessoa está acessando, deixa esse comentários assim, que até uns e assim, e acaba que aquilo que eu tenho vergonha de fazer em público, né, que é falar né, sobre a Bíblia e tudo mais, eu estou colocando a Bíblia, pegar sempre toda a Bíblia. Meu Deus, glória a Deus. Meu marido, quando ele leu, ele olhou para mim e ficou chocado, eu não acredito. Eu fazer recurso junto com você não está chegando desse jeito. Coisa linda. É Deus que faz, né? É Deus que faz. Graças a Deus. É isso aí. Que ela tem vergonha de falar. Isso é porque ela tem ela vergonha, na né? internet. Olha, Karen. Computador. Tem vergonha? Você tem vergonha? Claro, eu estou vendo. Mas é assim que começa. Então o desafio é para todos nós. Comecem a Qual fazer é o coisas. título e qual é o site? A irmã está querendo saber. Ela quer Anota aí, minha irmã. Aproveita, irmã. Aproveita o sexto. Pode falar algo aí, irmã. Bom, gente, o site é uma fantasia. O site é para explorar assuntos que já existem. Histórias que já existem. Então você escolhe um tema de um filme, de um livro, de uma novela, e em cima daquela ali a pessoa cria, acrescenta, vai estudando. E eu peguei o tema de uma novela, uma novelinha que eu vi um tempo
atrás, que eu, na época, eu gostei muito da história, do dinheiro, de como foi feito, e comecei a crescer em cima dela, comecei a avançar. E eu tô tentando terminar, não consigo, porque cada vez que eu tento encerrar alguma coisa, parece que brota mais alguma coisa e vai estendendo, vai estendendo. Qual é o site, irmã? Não enrola não, irmã. Enrola não. Mia Faction. Escrevinha lá, vai. É aqui no cantinho. Vai lá Eu e coloquei no Face, eu coloco tudo. Não, É aqui que quem vê o vídeo vai saber também. Perceber como Vai, você ó, daqui a pouco tem cadê milhões de Olha. acessos aí, ó, e você